Boa noite, pessoal. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Abençoe a todos vocês que estão conosco aqui, tá? Um grande abraço. Estamos na hora, né? Vamos fazer a nossa prece para podermos iniciar então a nossa reunião, nosso estudo da noite, né? Com a satisfação de sempre por podermos estudar a doutrina espírita e por tentarmos extrair dela o que nós conseguimos de melhor, né, para a nossa caminhada. Então vamos fechar os olhos e vamos abrir o coração, deixando que o amor divino possa adentrar o nosso interior e possa fazer morada em nosso ser, crescendo qual semente benéfica a germinar e a vir a dar frutos. E que esses frutos possam ser doces, Senhor, possam servir para a nutrição de muitos daqueles que se aproximarem de nós. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão adentrando este estudo neste momento, todos que estão precisando de ajuda, todos que estão carecendo de orientação, de estímulo, de energia, de motivação, todos aqueles que necessitam clarear os pensamentos, que precisam equilibrar as emoções e nortear os sentimentos. Que todos possam encontrar aqui aquilo que necessitam dentro da literatura espírita, dentro das interpretações que nós realizamos sobre a doutrina dos espíritos. Que os seus princípios libertadores possam ajudar encarnados e desencarnados. Possam nos ajudar e ajudar a todos quantos entrem em contato com este material. Todos aqueles que estão ouvindo o material gravado, colocado nas várias plataformas, que todos sejam abençoados e que todos os nomes que estão sendo lembrados também na área de texto possam ser visitados, possam receber o passe, possam receber a orientação espiritual de que necessitam. Que a tua luz, Senhor, nos envolva, nos proteja, nos abençoe, hoje e em todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Alexandre Xavier de Camargo falando, tá? Aqueles que puderem chamar outros aqui, colocar o nome, né? Marcar as pessoas que vocês conhecem. É bom porque ajuda a trazer o pessoal aqui para nossa página, tá? Nós estamos realizando hoje através da nossa página. Nós tivemos dificuldade de novo de entrar na Espiritismo Brasil. É que o Facebook fez umas modificações aí nas páginas que eu ainda estou tendo um pouco de dificuldade de me adaptar. Às vezes eu consigo, às vezes não, tá? Então, vocês puderem ir chamando o pessoal, né? Colocando no WhatsApp para quem vocês conhecem, né? Isso ajuda bastante a trazer o pessoal para estudar, né? Porque tem muita gente que espera lá da Espiritismo Brasil, né? Chamar e de repente não chama, e aí o pessoal fica meio perdido, né? Ok, pessoal, então vamos lá, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Todos são muito bem-vindos, né? Nós estamos todas as noites estudando aqui, segunda, terça, quinta e sexta, sempre às 20 horas, sempre um estudo doutrinário, espírita, né? Sempre voltado para a nossa melhora, para o nosso fortalecimento mental, espiritual, emocional e físico também, né? Então, que todos nós possamos aproveitar esses momentos. Quem puder colocar uma jarrinha com água, né? Para durante o estudo, né? Ser fluidificada, isso ajuda muito, tá? É um estudo interativo, todos podem participar, indagar, todos podem acrescentar, né? Nós estamos realizando hoje, pessoal, todas as quintas-feiras, o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência. O espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, tá? Que é um livro de psicologia transpessoal na visão espírita, né? É um dos livros que compõe a série psicológica da Joana de Ângeles, tá?
que ela trouxe para nós, né, da espiritualidade, dos seus estudos, né, ela trouxe através do Divaldo uma coleção toda, né, uma coleção grande de livros que estudam a psicologia, só que dentro do ponto de vista espiritual, dentro do ponto de vista espírita, né? Uma interpretação de mundo, de ser humano, de distúrbios, de transtornos, né? Na ótica aqui dos espíritos, né? Como é que a gente deve tratar, como é que a gente deve entender, né? Então é muito interessante isso para a gente, né? E hoje o capítulo 19, compreensão, tá? Compreensão. E aí no início do capítulo ela coloca algumas frases de sugestão para que a gente possa aproveitar, né, a título de autossugestão, que possamos aproveitar para repetirmos e internalizarmos esses conceitos. Então são algumas frases, mas depois a gente entra no tema, né, para analisarmos o texto mesmo, né? Então vamos lá. A compreensão divina paira sobre mim e toma-me. Dulcifico-me e acalmo-me. Percebo o mundo e as criaturas de forma positiva e fraternal. Torno-me mais criativo e saudável, relacionando-me bem com o meu próximo. Dilata-se-me o entendimento e vivo em paz comigo e com os outros. Tá? Então aqui a gente tem essas frases, né, muito positivas, né, que nos induzem sempre no modo presente, né, torno-me, né, quer dizer, sempre dito no modo presente, né, a conjugação do verbo, para que a gente possa materializar no aqui e agora, para que a gente possa trazer para o presente, para que a gente possa fixar no inconsciente, através da repetição, essas frases ditas no presente, já como sendo a nossa realidade. E aí, repetidamente, né, a gente vai internalizando e vamos realmente transformando isso na nossa realidade. Tá? Vamos lá, capítulo 19, compreensão. Então vamos continuar com Joana de Ângeles aqui. A compreensão é faculdade que melhor contribui para o êxito do relacionamento humano, por facultar à outra pessoa a vigência dos seus valores positivos e perturbadores. Então, a compreensão é faculdade, né? Quer dizer, uma possibilidade que nós temos, né? É uma faculdade, como ela diz aqui, né? Uma capacidade que nós temos que contribui para o êxito do nosso relacionamento, né? Que melhor contribui para o êxito do nosso relacionamento, né? Por quê? Porque a gente pode detectar, a gente pode analisar, nós podemos abranger na nossa compreensão, quando a gente está conversando com alguém, os seus fatores positivos e perturbadores, né? A gente compreender de fato não é apenas olhar para os fatores positivos, também não é apenas olhar para os fatores perturbadores, né? Nós precisamos olhar para a integralidade do ser humano com quem nós estamos conversando, né? Nós precisamos olhar para o conjunto todo. A pessoa que só quer olhar os fatores positivos, né? Ela não vai ter capacidade de ajudar o outro nos seus fatores, em seus fatores perturbadores. Então nós temos que ter a capacidade de olhar também e também, de certo modo, de conversar sobre os fatores perturbadores. Nós temos uma natural aversão aos significados negativos da vida. Nós temos uma natural aversão aos significados negativos da vida. Quer dizer, as coisas que são para nós negativas, a gente tem uma natural aversão.
Só que muitas vezes a gente quer muito dourar a pílula, né? A gente quer criar uma fumaça cor-de-rosa, né? E a gente só quer olhar também o lado positivo, o lado agradável, o lado benéfico, o lado, né? Mas aí a gente se faz de cego também para as necessidades reais, com as dificuldades que estão existindo. Então, às vezes, a própria pessoa nega isso em si mesmo, e às vezes a gente nega isso também. A gente finge que não vê, finge que não existe, só que isso também não ajuda. Como diz Emmanuel, né? Quando a gente está diante, quando a gente está diante de uma ferida do próximo, né? Não vai adiantar nem a gente só tacar perfume em cima da ferida, mas não vai adiantar também a gente enfiar a faca na ferida, né? Se às vezes a pessoa tá num tumor lá, não vai adiantar você jogar perfume no tumor lá. Esse é o dourar a pílula, né? Mas também não vai adiantar você simplesmente revirar aleatoriamente, né? Nós temos que tentar remover aquele tumor, remover aquele cisto, aquele quisto, né? Então, nós temos que tentar remover de uma forma delicada, de uma forma menos possível dolorosa, né? Porque senão ele vai continuar ali. Ele vai continuar ali fazendo mal, infeccionando, né? Se espalhando. Paulo de Tarso, ele fala assim, né? Ele tem um momento, está até no livro Paulo e Estevão, né? Paulo de Tarso, ele fala assim: preferível que fiqueis rubros por um dia do que pálidos a vida toda. Porque ele era um pouco sincero, um pouco não, era bastante sincero, e ele não era de amaciar muito, né? Como diz Emmanuel, era quase rude, não chegava a ser rude. Mas, o que que ele quer dizer com isso? Preferível que fiqueis rubros. Rubros do quê? De raiva. Porque às vezes ele falava alguma coisa para a pessoa, mas ele falava a verdade e falava de uma forma correta o que a pessoa precisava ouvir. É preferível que fiqueis rubros por um dia. Porque às vezes você falou uma coisa, a pessoa não gostou, ficou brava com você. É preferível que fiqueis rubros por um dia do que pálidos a vida toda. Ou seja, acomodado a vida toda em atitudes, em comportamentos que não estão te ajudando. Então essa é a postura do Paulo de Tarso. Logicamente que a gente precisa dosar, né? Porque o veneno, o mesmo veneno que mata pode ser o veneno que cura, pode ser o remédio, né? Que vai curar. Né? Então a dosagem tem que ser analisada aí, né? Mas a compreensão, então, tanto do lado luz quanto do lado sombra, né? Com quem a gente está conversando, é muito importante, né? Na medida do possível, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Ela reflete o grande desenvolvimento espiritual pelo que concede a quem lhe busca apoio, orientação, quando em conjunturas difíceis. Ela reflete o grande desenvolvimento espiritual pelo que concede a quem lhe busca apoio, orientação, quando em conjunturas difíceis, né? Então, ela propicia, né? Ela reflete o desenvolvimento espiritual, né? Da pessoa que está falando, conversando, procurando compreender, né? E porque concede o apoio, né? E orientação à pessoa, né? Com quem a gente está conversando, quando em conjunturas difíceis, quando em situações difíceis, né? Então demonstra o desenvolvimento que nós já adquirimos, a capacidade de compreender que nós já adquirimos, para o apoio e para a orientação das pessoas quando em situação difícil, quando em conjuntura difícil. Tá? Isso é muito importante, né?
Não quer dizer que a gente sempre vai concordar, não quer dizer que compreender seja concordar com a pessoa. São coisas diferentes. Você pode compreender que ela está equivocada. Você pode compreender que ela está indo por um caminho difícil. Você pode compreender que ela até não está te entendendo, né? Que ela não está te compreendendo. Você pode compreender, né? Compreender não significa que você está concordando, anuindo com a pessoa. A gente está falando que é preciso compreender os aspectos luz, os aspectos sombra, os potenciais, os defeitos, né? Ok? Então não quer dizer que a gente está concordando com tudo que a pessoa está falando, tá? Mas nós podemos ouvir e ajudar de alguma forma, né? Dar o nosso, o nosso retorno, né? Se a pessoa quiser, né? Ana Espina colocou, e quando não somos compreendidos, compreendamos nós os outros. Senão a gente faz a mesma coisa que a pessoa. Se a pessoa não nos compreende e a gente também não a compreende, aí ninguém compreende ninguém, né? Então você não está fazendo nada mais do que manter a mesma atitude que a outra pessoa, né? Então se alguém não nos compreende, compreendamos nós a essa pessoa. Procuremos nós compreendê-la na sua dificuldade de entender o que a gente está dizendo, o que a gente está colocando, né? A nossa postura, até o porquê da nossa atitude, né? Às vezes a pessoa não nos compreende, entendeu? E aí a gente tem que compreender e perdoar a pessoa, às vezes, por alguma coisa que a pessoa fale, né? De desagradável, tá? Ok? A Dair colocou no ponto de vista dela, ela está certa, né? Ela acredita que está certa. E nós também, no nosso ponto de vista, frequentemente a gente acredita que a gente está certo, né? Às vezes a pessoa está pedindo ajuda, né? E ela está pedindo ajuda porque não está bem. E às vezes não está vendo a sua problemática de uma forma que a ajude a melhorar. E às vezes ela vai conversar com você e você enxerga a problemática. Se você tiver condição, você enxerga a problemática da pessoa de uma forma que ela não está enxergando. Isso te dá a condição de ajudar, entendeu? E você pode até colocar algumas possibilidades para a pessoa, tentar dizer do que você está entendendo. Pode ser que a pessoa te ouça, pode ser que a pessoa aceite a sua colocação, né? E pode ser que ela não te compreenda, pode ser que ela não aceite. É um direito que ela tem também. É um direito que ela tem, né? Ok? Aliás, né? A pessoa traz verdades, mesmo que ela esteja com problemas, né? Às vezes ela não quer ver de uma outra forma e não quer mudar também. Então, às vezes ela quer mudança na problemática, mas não quer mudar aquilo que gera o problema, né? Então, é um respeito que a gente tem que ter. Às vezes a gente pode até falar que está acontecendo isso. Fala, olha, veja que, né, você está querendo, você está pedindo mudança, você está cansada de sofrer, mas você, por outro lado, você não está se ajudando nisso, que seria a solução, que seria provavelmente aí a melhora. A pessoa pode analisar, pode aceitar ou não, entendeu? Mas aí você ouviu, né? Falou com bondade, falou com sinceridade, expôs o que você entendeu, apontou soluções, mas aí a pessoa tem o livre-arbítrio dela, né? Ela pode aceitar ou não, tem todo o direito, tá? De gostar ou não, né? Tá, pessoal? Por mais que a gente fale com educação, com respeito, né? Às vezes a pessoa ela sai falando mal. Isso acontecia muito com Jesus.
Eu digo assim, se acontecer com ele, imagina com a gente, né? Os livros do Humberto de Campos, né, que é o irmão X, né, Humberto de Campos, que escreveu através do Chico, ele tem livros de contos, aliás, que são excelentes, né? Pontos e contos, contos e apólogos, contos desta e de outra vida, né? Acho que tem 4 ou 5 livros de contos, né? E frequentemente Humberto de Campos falava de encontros de pessoas com Jesus, né? E dos diálogos que tinham com Jesus. E às vezes o pessoal saía bravo com Jesus, falava: "Ah, não, não é possível que você seja que seja o Jesus, né? O Cristo, né, que me falaram, não é possível, né? Porque Jesus ele apontava caminhos, às vezes, o modo de pensar que não era o que as pessoas queriam. Às vezes elas queriam poder, elas queriam regalias, elas queriam status, elas queriam ganhar dinheiro, elas queriam o reino dos céus como um reino mesmo material, né? E Jesus ele apontava diferente, né? Então, às vezes frustrava, né? As pessoas que buscavam Jesus porque elas iam com ilusões e queriam continuar mantendo as ilusões. E Jesus apontava a verdade é esta que muitos recusavam e saíam batendo o pé firmemente, né? Contrariados, tal. Então, isso pode acontecer, né? E a gente tem que ter humildade, né, para lidar com essas situações também, né, para lidar com a contrariedade das pessoas, mesmo diante da gente falar da coisa de forma correta, né? Então a gente tem que compreender quando elas não nos compreendem, né? A compreensão abre o leque da fraternidade, ensejando recursos terapêuticos necessários, conforme o caso que lhe chegue ao conhecimento. Então, sim, né? Através da conversa, do diálogo, através de conhecer, de ouvir, né? Porque a gente não pode ser precipitado, já tirar conclusões apressadas. Às vezes a pessoa nem contou a história, nem contou a problemática, você já está apontando soluções, né? Já está apontando a medicação, né? Medicação entre aspas, né? Já está apontando, né? E não. É preciso que a pessoa fale, é preciso que a pessoa desabafe, é preciso que a gente, quem ouve melhor, vai ajudar mais, vai ter mais conhecimento de causa para poder falar. Às vezes a gente se precipita, já até julga, já enquadra a pessoa num certo biótipo, num certo padrão comportamental e acha que você tem a solução já para o problema, né? Mas não. A gente analisa de forma equivocada, precipitada, apressada, né? E aí a gente vai poder ajudar menos. E às vezes até atrapalhar, dependendo do caso, né? Então a compreensão ela exige ouvirmos primeiro. Ouvir, analisar com calma, né? Até pedirmos intimamente para que sejamos bem intuídos, para que sejamos bem intuídos, para ouvirmos da forma correta, para compreendermos da forma correta e para intuirmos também a respeito do que falar para a pessoa, se nos for possível falar, né? Porque tem caso que a gente só ouve mesmo, né? Ouve e demonstra, né, receptividade e tal, e às vezes é só o que a gente pode fazer naquele momento, só ouvir. Mas tem outros casos que a gente pode também falar alguma coisa, né? Então a compreensão, ela abre o leque da fraternidade, o exercício da compreensão, né? Através do ouvir primeiro, ensejando recursos terapêuticos necessários, né? Então, após ouvir, após entender, né, termos boa vontade, nos abrirmos àquela possibilidade, aí nós vamos poder usar recursos terapêuticos necessários. Mesmo que não sejamos terapeutas formalmente, né, mas na casa espírita, um atendimento fraterno, ou mesmo na sua casa, numa conversa com um vizinho, ou com um amigo, ou com alguém que te procure, ou com um filho, ou com qualquer pessoa, né?
Anera, né? Isso é verdade. Pode até perder a amizade. É verdade, né? Então, são coisas que a gente não tem controle sobre o outro, né? Nós temos controle sobre nós, devemos ter, né, algum controle sobre nós, né? Mas nós não temos controle sobre o outro, né? Nós temos que tomar cuidado, nós nunca sabemos como é que o outro pode reagir, por isso que a dosagem da verdade, a dosagem, né, do que nós vamos falar, da sinceridade, né, tem que ser compatível com o nível de entendimento da pessoa, o nível de maturidade da pessoa que está ouvindo, tá? Aí nós temos que, cada um tem que analisar conforme o caso, né? Tá? Para que a gente saiba dosar de forma correta, né? Senão pode ser catastrófico, né? Certo. É muito fácil, assim, a pessoa. Até a Joana de Anjos fala sobre isso num livro, né? O Despertar do Espírito, né? Ela fala, tem um momento que ela fala sobre isso. Que às vezes a pessoa, é, por causa disso aqui que você fala, contrário ao que ela está pensando, né? Ela já nos enquadra no rol das pessoas que não a compreendem. Tá? Isso pode acontecer. Às vezes, por menos que você fale, contrário ao que ela está pensando, ou ao que ela está acreditando, ela pode já nos enquadrar no rol, no grupo das pessoas que não a compreendem, dizendo assim: você também não me compreende. Você é mais um que não me compreende. Pode acontecer, tá? Então a gente tem que estar preparado para isso também. Nós não temos poder sobre a pessoa, tá? Mas nós temos que estar preparado para tudo, né? Ok. Sem anuir a todas as propostas, ó, sem anuir, sem concordar, né, com todas as propostas, ou sem rejeição adrede estabelecida, quer dizer, previamente já estabelecida, né? Às vezes você demonstra já uma predisposição, né, pré-estabelecida já contrária à pessoa, né? Ou já demonstrando de uma forma muito veemente, muito contundente, né? Então, sem anuir a todas as propostas, porque a gente não pode anuir, né? Concordar com tudo que a pessoa nos fala, né? Nem sempre a gente vai poder manifestar também que a gente não está concordando, né? Às vezes a gente está ouvindo, mas nem sempre a gente está concordando. Nem sempre a gente pode dar um feedback, né? Dizendo exatamente com o que a gente está concordando ou não, né? Mas nem sempre a gente vai anuir com todas as colocações da pessoa, né? Mas também não ficar demonstrando uma rejeição previamente estabelecida, né? Preconceitos e, né? Isso também não ajuda, né? Então, isso favorece a percepção do que se apresenta na forma como se manifesta, ou seja, a gente chegar mais neutro, vamos dizer assim, para a conversa, seja com quem for, faz com que a gente consiga enxergar com mais clareza, de uma forma mais isenta, aquilo que está chegando até nós, né? Se a gente entrar num diálogo de uma forma mais neutra, né? Isso favorece a nossa percepção, porque senão a gente já vai com uma lente muito grossa, muito, né, que altera muito já a nossa percepção da conversa, tá? Então a gente tem que ir ao máximo possível de uma forma isenta para ouvir e para analisar, para conversar, para propor soluções, né? É lógico que tem casos que a gente já conhece a pessoa de outros carnavais, né? A gente já vem conversando já há um bom tempo, já vem tentando ajudar já há um bom tempo, já vem tentando orientar. E às vezes a pessoa mantém aquela atitude teimosa, mantém aquela atitude, né? E você falando, ajudando.
explicando o passo, orientando, aí a pessoa continua naquela vitrola, né? Não fazendo aquilo que você tem proposto ao longo do tempo, né? Não sendo surda aos apelos que você tem feito e continuando com a mesma. Então, nessa situação, é lógico que você vai chegar já para um diálogo já com essa bagagem já de... Então a gente chega como o Clarencio lá. A gente chega como o Clarencio lá para conversar com aquela senhora lá que estava do lado do André Luiz. Quando o André Luiz lá foi pedir trabalho, foi pedir orientação. O Clarencio é que tinha aquela senhora lá que foi atendida junto com o André Luiz, né? O Clarencio já conhecia ela de outros carnavais, né? Já conhecia ela de. Já tinha dado oportunidade de trabalho num lugar, já tinha dado oportunidade de trabalho no outro, já tinha ido para lá, ido para cá, oferecido possibilidades, e aquela senhora sempre com críticas, sempre, né, com má vontade, sempre, né? Então, tem horas que tem situações que a nossa conversa vai ser meio parecida com aquela do Clarencio. Minha irmã, veja bem, foi feito isso. E você fez assim, 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 assim. Entendeu? Com toda a bondade, com toda a caridade, com todo o respeito. Mas tem conversas que serão assim, né? Até porque a pessoa também, né? A doçura sistemática, ela anestesia o espírito. A doçura sistemática, ela anestesia. Então também a gente tem que aprender a dosar a doçura com energia, né? Uma energia que esclarece, que orienta, que aponta caminhos, né? Mas que é uma energia, como o Clarence usou, de uma certa energia com aquela senhora, né? Para que ela saísse daquela acomodação que ela estava, né? O André Luiz ficou meio preocupado, né? Mas as pessoas esclarecidas, as pessoas equilibradas, elas acabam tendo recursos de dosar a doçura e a energia de uma forma correta. Como Paulo de Tarso lá, né? Preferível que fiqueis rubros por um dia do que pálidos a vida inteira. Aquela senhora estava pálida, né? Talvez ela tenha saído lá meio rubra com o Clarencio, né? Mas ela, ela deve ter analisado, ela deve ter mudado provavelmente a atitude dela, né? Então, Deus espera que nós façamos o nosso papel. Mas é o espírito protetor da pessoa, quando é uma pessoa que está encarnada, né? Está esperando que alguém fale as coisas que a pessoa precisa ouvir. Porque ele, se possível, ele falaria no ouvido da pessoa. E às vezes não encontra um cidadão que fale para a pessoa o que ela está precisando ouvir. Porque todo mundo só quer agradar, todo mundo só quer fazer média, né? Todo mundo fica cheio de dedos com a pessoa e tal. E ninguém fala o que a pessoa precisa ouvir, precisa analisar, para mudar a atitude, para melhorar. Pelo menos para ter oportunidade de mudar de atitude, né? Senão ela passa a vida inteira num modo de fazer que não está ajudando, e ela não está percebendo, né? Certo? Mas aqui na Terra a gente é bem bonzinho, né? Então ninguém quer falar nada. E a gente deu os bonzinhos, né? A gente deixa a pessoa se estrepar, né? Porque ninguém fala nada. A tendência é ninguém falar, né? Ok, certo. Então vamos lá. Levado pelo instinto gregário e porque é sociável, o ser humano necessita de convívio, intercâmbio saudável, a fim de receber e propiciar estímulos que levam ao desenvolvimento, né? Então, levado pelo instinto gregário, todos nós temos um instinto gregário, né? Que se instalou em nós, né? Que deu as leis divinas,
que nós temos necessidade da vida conjuntamente com as pessoas, a convivência, nós precisamos dos outros, os outros precisam de nós, né? Então nós precisamos da vida em grupos, em sociedade, nós precisamos dessas trocas de experiências, de diálogos, né? De observação das outras pessoas, das nossas observações, tá? Então aprender a conviver, né? Ter um intercâmbio saudável, né? A fim de receber e propiciar estímulos que levam ao desenvolvimento. Então, nós damos estímulos às pessoas e recebemos estímulos das pessoas também, né? Nós precisamos disso. Por isso que nos isolar, embora hajam momentos necessários de quietude, de isolamento, de silêncio interior, né? É importante. Até Jesus tinha os momentos de solidão, os momentos de meditação, de oração, né? Onde ele entrava em comunhão com Deus para se reabastecer das lutas, dos desgastes, né? Você vê Jesus, que era Jesus, fazia isso, né? Mas nós temos outros momentos que são os momentos de convivência. Então é um movimento para dentro e é um movimento para fora, que se complementam. Tem pessoas que só querem viver para dentro e outras que só querem viver para fora, né? Então nós precisamos ajustar esses dois movimentos aí, né? Para que a gente possa ter uma vida interior, mas também uma vida saudável de relação, né? Com grupos, com instituições, com pessoas, né? Sempre que a gente quer se fixar só num lado desse movimento, está demonstrando algum problema. Ou eu estou fugindo de mim, ou eu estou fugindo das pessoas. E as fugas, elas denotam fragilidades a serem vencidas dentro de nós, né? Ok. A Thaís. Alexandre, e se nos chegar a missão de auxiliar e conversar e ficarmos com receio e não fizermos, e nós ficamos com esse débito diante da espiritualidade? É lógico que cada caso é um caso, né, Thaís? Então, depende muito da sua responsabilidade perante aquela pessoa. Por exemplo, um pai e uma mãe que negligenciarem com relação aos filhos, Deus contava, né? A gente gosta de pôr nas mãos de Deus, né? Ah, põe na mão de Deus, né? Deus colocou os filhos na nossa mão. Então é para a gente não negligenciar. Deus fez isso contando que nós, na função de pai e de mãe, nós perceberíamos a necessidade de certas podas, de certas orientações, de perceber certas necessidades dos filhos, de orientar aqui, né, de chamar a atenção ali, alertar e tal, né? Ok? Então, são deveres dos pais, são necessidades que os filhos têm, por exemplo, né? Aqui é só um exemplo, né? Tá? Então, é lógico que nós vamos estar cumprindo com o nosso papel de pai, de mãe, né? Na medida que a gente exerce, né? Essa função de uma forma digna, delicada, com discernimento, com carinho, mas também com energia, com doçura, né? Mas com energia, tá? É muito importante isso, né? Emanuel, não existe uma fórmula, né, que sirva para todos, exatamente, né? Não tem uma fórmula para todos os casos, não tem. Mas nós temos que buscar o bem. E o bem, em certos momentos, é uma atitude branda, às vezes até o silêncio. Em outros momentos, o bem é eu falar, né? Às vezes o bem é alertar, às vezes o bem é sentar e conversar, né? Ouvir, né? O desabafo da pessoa, né? Então vai depender de cada momento, né? Certo? Ok, vamos lá. Tem muitos espíritos, né? A gente vê na obra do André Luiz que tem espíritos, né? Paternos e maternos, que se cobram muito depois,
Puxa, eu percebi certas dificuldades no meu filho ou na minha filha, né? E não atuei no sentido de ajudar a retirar daquele defeito, trabalhar daquela que eu já percebia que existia, né? Aí eles vão pedir novas oportunidades para poder refazer, às vezes de uma forma agravada até, né? No caso, quando foi pai ou mãe, né? Então, importante, né? Então, essa convivência é importante, né? São estímulos que a gente dá, são estímulos que a gente recebe, né? Por inúmeros fatores, a compreensão humana em torno das limitações e problemas dos outros diminui, escasseia, tornando-se necessária e sendo rara. Então vamos lá, né? Por inúmeros fatores, a compreensão humana em torno das limitações e problemas dos outros tem diminuído, escasseando, né? Está escasso, tornando-se necessária e sendo rara, né? Então muitas pessoas estão necessitadas, necessitam de compreensão, de serem compreendidas nas suas limitações e problemas, e a compreensão é um material raro hoje em dia, né? Entendeu? Um material raro, escasso na natureza. É como o ouro, né? É difícil de achar, né? A compreensão. Logicamente, estamos relembrando aqui. Compreender não quer dizer concordar, tá? Compreender as limitações dos outros, os problemas dos outros, não significa concordar, né? Com tudo que a pessoa fala ou com tudo que ela está fazendo. Frequentemente significa, né, não concordar, né? Mesmo que a gente fale de um modo que vise ajudar a pessoa, né? Apontar caminhos novos, um modo de fazer diferente, né? Mas o fato de nós ouvirmos, nos abrirmos, tentarmos analisar, tentarmos compreender, darmos um retorno, esse processo em si está escasso. Que as pessoas estão correndo para um lado, para o outro, as pessoas estão sem paciência, as pessoas estão sem vontade, as pessoas estão tão perturbadas que elas não estão com condição de ajudar o outro, de ouvir o outro, né? Porque elas mesmas estão precisando ser ouvidas e estão precisando de ajuda, né? Certo, pessoal? Ok? Né? Então, no meio onde todo mundo começa a ficar mal, ou começa a ter muita dificuldade, vai sendo difícil achar quem tenha condição, né? Porque no momento onde muita gente está ficando mal, né? Você vai ter pouca gente que vai estar com condição de ajudar. E aí está uma primeira condição para a gente poder ajudar. É estarmos bem, né? É nos ajudarmos, né? Cuidarmos de nós, fortalecermos-nos para que não sejamos mais uma pessoa a estar precisando sistematicamente de ajuda, embora todos nós precisamos de ajuda, né? Espiritual e eventualmente precisamos de outros tipos de ajuda também. Mas aqui vocês entendem, né? A gente pode ajudar, a gente pode ter condição de ajudar no atendimento fraterno, né? Num passe, numa prece, num evangelho, e a gente pode estar sem condição de fazer nada disso, que a gente tem se envolvido muito com coisas que vão tirando a nossa condição, né? Então é isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque senão a gente pode ir perdendo a condição de ajudar, né? Por isso que está se tornando tão raro aí a condição das pessoas, né? Tá? Ok. Na imperiosa ânsia de estabelecer comunicação, os indivíduos buscam-se para o relacionamento e anseiam por desvelarem-se uns aos outros, né? Na imperiosa ânsia, nessa ansiedade, né? Nessa necessidade, nessa carência, as pessoas
né? Eles estabelecem comunicação e buscam-se para o relacionamento e anseiam por desvelarem-se uns aos outros, né? Então é uma necessidade, né? Às vezes até uma compulsão. Às vezes você vai conversar com a pessoa, ela fala de uma forma compulsiva, porque ela encontrou alguém que está ouvindo ela e ela começa a falar e fala e fala. Por isso que eu falei que tem situações que o máximo que a gente pode fazer é ouvir. Até porque a gente não vai ter tempo nem de falar, né? Mas pelo menos a gente vai ouvir num primeiro momento, a gente vai entender, né? A gente vai estar vibrando positivamente pela pessoa. Isso já pode ser de grande ajuda. Isso pode ser já de uma ajuda salvadora, né? Então, às vezes a pessoa está tão necessitada que ela fala mesmo compulsivamente, porque aquilo está engasgado e tá, às vezes faz anos que ela está procurando alguém para poder falar, né? Para poder se abrir, né? Para ter uma esperança, né? De mudança e tal. No entanto, graça nos corações um grande medo de se deixar identificar. O que são constitui-lhes tesouro afligente e temem vê-lo atirado fora, né? A gente já conversou sobre isso algumas semanas anteriormente aí, né? Essa questão do medo de se desvelar ao mesmo tempo, né? Então, isso é básico em nós, é o medo de mostrar quem sou, porque você pode não me amar, né? Você pode me rejeitar. Então, eu tenho medo de mostrar quem eu sou, de mostrar das minhas fragilidades, de ser identificado na minha sombra, porque eu tenho medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito, medo de não ser amado, né? Então, aí está uma questão importante. Independente de você concordar ou não com a pessoa, independente de você concordar ou não com o que ela está falando, aí está uma primeira necessidade que a gente tem, é de independente de qualquer outra coisa, nos colocarmos receptivos à pessoa, entendeu? Não rejeitarmos a pessoa, né? Não desprezarmos a pessoa, né? Pelo que ela está falando, mas independente de concordarmos ou não, né? De como nós nos posicionarmos, dando um retorno à pessoa, mas não desprezar a pessoa em si, né? É o comportamento dela que a gente está analisando, são os caminhos que ela está buscando, que a gente está questionando, são os hábitos que está mantendo, que a gente está refletindo junto com ela, né? Mas não estamos desprezando a pessoa, não estamos desprezando ela, né? E o que ela representa, tá? Então isso é muito importante, né? Nós deixarmos claro isso de alguma forma, né? Na nossa receptividade, no nosso carinho, né? Embora a gente não anuir com tudo que a pessoa fala ou com todas as propostas que a pessoa faz, né? Tá, pessoal? Por isso que é uma habilidade, né? Falar a verdade quando necessário, com bondade, da maneira certa, para a pessoa certa, na hora certa, é um exercício, é uma habilidade, que não é uma coisa também que a gente já sabe logo de cara. A gente vai aprendendo, a gente vai exercitando. Muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente acerta, porque a gente vai exercitando. Nada do que a gente está falando aqui está isento da possibilidade da gente errar. Nada do que a gente está falando aqui está isento da necessidade de exercitarmos. Tudo isso aqui depende de exercício, depende de estudo, de autoobservação, de compreensão do outro, que é uma coisa progressiva também, porque a gente nem compreende a gente de uma forma imediata, nem compreende os outros de uma forma imediata. Isso é ao longo dos anos, ao longo das décadas que a gente vai estruturando isso, né? Certo? A Lia colocou, por isso acho tão louvável o trabalho de atendimento fraterno nas casas espíritas, ouvir sem julgar e sendo auxiliado, né, sendo auxiliado pelos espíritos, né, exatamente, tá? Ok? É bem importante mesmo, né?
Então é isso aí, né? Não desprezar a pessoa, né? Mas analisar certas atitudes, certos caminhos, certos comportamentos, mediante o conhecimento espírita. O que que os espíritos dizem? Falou, olha, segundo o que a gente aprende aqui, talvez fosse melhor começar um evangelho no lar, talvez fosse melhor você orar, né? Durante o dia, quando você estiver mais fragilizado, mais fragilizada, pegar um livro para ler, tal, né? Quer dizer, então a gente vai dando certas possibilidades, né? Certos recursos terapêuticos para a pessoa, né? Fala, talvez fosse bom você vir toda reunião pública, tomar um passe, se você quiser, né? Estamos aqui todas as semanas, tá? Você pode vir, se você quiser, estamos aqui à disposição, né? Ninguém vai forçar você a nada, mas é uma possibilidade que você tem, né? De melhoria. Então, né? É dessa forma que a gente vai propondo possibilidades, né? De mudança, de melhoria, né? Que as pessoas aceitam se quiserem, né? A forma de ser difere da imagem que exteriorizam e receiam perdê-la, naturalmente, porque não se esperam receber compreensão, né? Então, assim, a imagem que as pessoas projetam socialmente é uma imagem frequentemente diferente daquela que você vai ver no gabinete, no consultório, na salinha de atendimento fraterno, onde a pessoa vai colocar aspectos e vai se abrir de uma forma mais profunda, diferente da imagem que normalmente ela projeta. Talvez ela estava ali no salão aguardando de um jeito, né? E até parecia até não ter problemas, tal. E quando entra ali para conversar, né? Então a pessoa se mostra no que está ocorrendo de verdade, né? Mesmo com receio de não ser compreendida, né? Com todos esses medos, às vezes, que a pessoa tem, inseguranças, né? Certo? A Cacilei de ser humano é uma incógnita, né? Exatamente, é. Maria Lígia, o orgulho atrapalha muito a evolução. Então, né? E a gente entrar em contato com a nossa essência, com as nossas dificuldades, nos permitimos nos desvelar para quem a gente confie, né? Num ambiente onde a gente confie, tá? Então, não pode ser em qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? Então, tem que ser um lugar onde você confie, onde você saiba que aquilo que você vai colocar seja preservado, seja respeitado, né? Então, isso é importante, né? Tá? O mundo está repleto de pessoas surdas que conversam, de convivências mudas que se expressam, né? Vixe Maria, o que ela quis dizer com isso, né? Deu um nó, Alexandre, deu um nó na minha cabeça agora. Esse jogo de palavras, né? A Joana de Anjos, ela já foi poetisa, né? A maior poetisa da língua hispânica, né? Juana Inês de la Cruz, né? A nossa Joana de Anjos, né? Por isso que algumas frases dela são quase poéticas, né? O mundo está repleto de pessoas surdas que conversam. O que quer dizer isso, né? A pessoa não está ouvindo nada e está conversando, né, com o outro. É uma linguagem egocêntrica, né? Na verdade, eu estou falando para eu me ouvir, porque eu não estou ouvindo nada do que a pessoa está falando. Eu não estou valorizando, eu não estou me colocando no lugar da pessoa, nem tentando entender a pessoa, né? Eu estou surdo. Embora pareça que esteja conversando com a pessoa, né? Né? De convivências mudas que se expressam. Mas peraí, como é que está se expressando se está mudo? É que não está dizendo nada significativo. Está se expressando, mas expressando coisas banais, conversas corriqueiras, sem maior significado, superficiais. Porque nunca se permitem
nunca se permitem conversar algo mais profundo, né? Ou tá falando mal de alguém, ou tá criticando alguma coisa, ou tá te dando sarro de alguma coisa, ou tá, né? Então, assim, fica muito superficial a conversa. E é até de um nível questionável de vibração, né? De sintonia, né? Conversar a respeito de questões mais profundas, da nossa realidade, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades. Até adentrar conteúdo filosófico, até existencial. Porque nesse campo, né? Nesse campo é um campo que toca questões mais profundas, filosóficas, psicológicas, de autoconhecimento, né? Conhecimento espírita, né? Então é tão gostoso quando você encontra alguém com quem você pode conversar num nível mais profundo, em que você pode compreender e ser compreendido, onde há uma troca verdadeira de alma para alma, uma sintonia, mesmo que seja em torno de problemas e sofrimentos, de algumas situações que um ou que outro passou, né? Não precisa necessariamente ser um atendimento, mas pode ser uma conversa fraterna entre amigos, entre irmãos, entre marido e esposa, né? Certo? Mas que é muito gostoso quando isso é um momento mágico e é um alimento para a alma, né? É um alimento para a alma, né? Quando você consegue adentrar assuntos, né? Saindo da coisa banal e conversar coisas mais significativas, trocar no nível mais profundo, né? Isso aprofunda a relação, aprofunda o contato de alma para alma. Por isso que estudar juntos é tão importante. Por isso que evangelho no lar, estudar junto, marido e esposa, o casal, os filhos, amigos numa casa espírita, nós aqui num grupo na internet, porque nós vamos entrando em assuntos que não são assuntos banais. A gente vai criando vínculos, mesmo sem nos conhecermos às vezes pessoalmente, a maioria eu não conheço pessoalmente, mas eu sinto vocês, vocês me sentem, né? A gente cruza conceitos, ideais, a gente estabelece uma comunicação e a gente se identifica e se sintoniza mesmo sem nunca termos tocado a nossa mão, termos nos abraçado, termos estado no mesmo ambiente. Entendeu? Provavelmente quando estivermos, vamos sentir uma afinidade muito grande. Por quê? Porque mesmo à distância a gente já conhece. A gente vai conhecendo as pessoas. Às vezes pela entonação, uma frase com que escreve, os conceitos, as dúvidas que coloca, a gente vai identificando, né? Vocês vão me conhecendo, eu vou conhecendo vocês, entendeu? Então, tanto próximo quanto distante, né? Quanto dentro de casa, ou numa instituição, ou no trabalho, né? Quando a gente tem a oportunidade de sair da máscara, sair das defesas, sair das projeções do ego e adentrarmos o conteúdo do self, é uma coisa muito legal. Isso é um alimento para a alma, no campo da fraternidade pura, né? Quando a gente encontra pessoas com quem a gente pode conversar, nós nos alimentamos reciprocamente no campo da fraternidade, tá? Certo, pessoal? Por isso que nós, seres gregários, a gente acaba buscando grupos de pessoas onde a gente pode, onde a gente sente que há sintonia, onde a gente sente que há esse alimento fraterno, há essa compreensão mútua, né? Que não há só notas dissonantes, né? Embora as notas dissonantes façam parte, mas não é só nota dissonante. Onde só tem nota dissonante fica difícil. A música fica meio complicada, né? Mas quando existe essa harmonia,
né? Então aí o concerto musical ali ele fica, né? A melodia, o ritmo, tudo fica bem encaixadinho, gostoso. Então sai uma música agradável, né? Palatável, né? Que a gente gosta, que faz bem para a alma, né? Então são os encontros, né? Os estudos, né? Que a gente faz, tanto com pessoas próximas quanto distantes, mas que há essa identificação, né? Então não são pessoas surdas que se conversam, né? Não são convivências mudas que se expressam. Mesmo sem vocês falarem com o microfone aí, eu ouço muito vocês. E eu conheço muito vocês aí pelo que vocês falam. Entendeu? E reciprocamente isso também acontece, né? Vocês também me ouvem além do que eu estou dizendo. Vocês também me sentem além do que eu estou falando. Vocês me enxergam, né? Além da imagem que está expressa aqui na telinha aqui, né? Não é? Então é assim. É uma relação de alma para alma, né? Que extrapola as expressões materiais, físicas, né? Aí continuando, né? Fala-se muito sobre nada. Olha que a Joana Jones, né? É fantástica, né? Fala-se muito sobre nada e dialoga-se em demasia sobre coisa nenhuma. A Joana Jones vai dar um nó na nossa cabeça aqui hoje, né? Só fala-se muito sobre nada e dialoga-se em demasia sobre coisa nenhuma, resolvendo-se uma larga fatia de problemas que permanece. Ai, muito legal, né? Quer dizer, aquela situação é conversa de boteco, né? Conversa de boteco, tu fala pelos cotovelos, dá risada, e resolve todos os problemas do universo, né? Resolve todos os problemas da física, da química, da biologia, da sociologia, da economia, né? Resolve todos os problemas que permanecem. Todos os problemas permanecem os mesmos, né? Porque falou-se demais sobre nada, né? Os especialistas em tudo, né? Mas a gente sente que acha que resolveu todos os problemas, sai todo mundo satisfeito. Ah, aqui nós debatemos bastante, resolvemos todos os problemas. E os problemas permanecem. Principalmente o nosso, né? Permanecemos sendo um problema ainda para nós mesmos, né? Então é assim, né? Ela é fantástica, né, Rejane? Quando alguém se te acerque e fale, procura ouvi-lo e registrar-lhe a palavra. Talvez não tenhas a forma ideal para dar-lhe a fórmula, né? A forma, a solução, né? Talvez não tenha, talvez ele não tenha a fórmula ideal para a pessoa, a solução que ela queria, ou a pessoa espera que a gente fale aquilo que ela quer que a gente fale, né? Talvez a gente não tenha aquilo para falar para ela, né? Nem disponhas do que ela espera de ti, né? Às vezes ela esperava que a gente assinasse embaixo aquilo que ela queria, né? Que a gente falasse, que a gente anuísse com o que ela quer fazer, né? E a gente dissesse faz, né? Mas a gente, né? Muitas vezes nem concordou com o que a pessoa está falando, né? Para estar autorizando a pessoa a fazer alguma coisa, né? Muitas vezes ele não aguarda muito e somente fala por falar. É verdade. Às vezes a pessoa, ela fala porque está precisando falar. Não que ela esteja esperando soluções miraculosas ou orientações complexas, né, filosóficas. Às vezes ela só precisa falar, né, e a gente só precisa ouvir. Nem sempre, né, pessoal? Mas tem casos que é assim. A pessoa só precisa falar, né? E ela vai sair achando a conversa ótima, né? E vai achar que a gente, nossa, o Alexandre foi ótimo. O Alexandre só ouviu, né? Mas, nossa, achei, adorei a conversa com ele. Mas por quê? Porque falou e foi ouvida, né?
Então é lógico que nem sempre, não é uma regra geral que você só vai ouvir, que vai ser sempre assim. Não é, novamente. Cada situação, cada pessoa, cada momento vai exigir, assim como quando as pessoas se acercavam de Jesus, porque Jesus é o nosso modelo, nosso mestre, terapeuta por excelência, né? Cada pessoa que se aproximava de Jesus, ele tinha um remédio diferente. Ele tinha uma solução ou uma orientação diferente, inesperada, né? Criativa, positiva, porque ele conhecia, ele compreendia as pessoas em profundidade, muito mais do que nós. Então ele tinha encaminhamentos, ele tinha diretrizes muito profundas. Então não era sempre do mesmo jeito. Não era para todo mundo, toma tua cruz, toma tua cama e anda, né? Não era para todo mundo do mesmo jeito. Vai lá te mostrar para os fariseus lá no templo, né? Tinha pessoas que queriam seguir Jesus. Jesus falava assim: não, volta para tua casa, volta para tua família. Outros ele falava: vem e segue-me. Então, cada caso é um caso. Cada caso. Vai e não tornes a pecar. Vai e não digas a ninguém. Né? Então, eram orientações para cada situação, conforme as necessidades do momento. Né? Certo? Concede-lhe atenção e o estimularás, facultando-lhe sentir-se alguém que desperta interesse. Todo mundo quer se sentir importante, todo mundo quer se sentir interessante, né? Que desperta interesse no outro, né? Que gera a motivação no outro para nos ajudar. Todo mundo quer, né? Ser percebido como alguém que tem valor, né? Que está se esforçando, que está lutando para vencer as próprias dificuldades, que está passando por dores, que está passando por problemas, por doenças. Todo mundo quer ser identificado, em suma, de uma forma positiva, mesmo que esteja no momento de fragilidade, né? Ok? Se ele resolve confiar em ti e se desvela, respeita-lhe a problemática e ajuda-o, caso tenhas como fazê-lo. Né? Se ele resolve confiar em ti e se desvela, né? Quer dizer, você está colocando ali sobre você esse conteúdo, está se abrindo, né? Respeita a sua problemática e tenta ajudá-lo, caso tenhas como fazê-lo. Aí a gente volta para aquela questão: como ajudar? Qual o remédio? Qual a dosagem? Quais as palavras? Aí tem uma ampla gama de possibilidades. Tem uma ampla gama de possibilidades para pessoas mais desconhecidas, para primeiros contatos, né? Situações novas. A, a, a percentagem de doçura, a percentagem, né? Daquela receptividade, daquela palavra amiga, confortadora, consoladora, estimuladora, é maior. A sinceridade, né? A coisa mais clara, mais sincera, a verdade. Dosagem maior é para aqueles casos reincidentes. Quando a gente está diante das pessoas mais teimosas, situações cíclicas que ficam voltando. Aí a dosagem diminui-se um pouco, doçura, né? Consolo e tal, né? Diminui um pouco essa dosagem, aumenta um pouco a dosagem de energia, de sinceridade, tem que ser assim, não tem como fugir disso, pessoal. Não tem como fugir disso. Quem lida com o ser humano
Quem lida com grupos, quem lida com pessoas necessitadas, sabe que não tem como a gente fugir disso. Entendeu? Não tem como a gente fugir disso. Aí a sabedoria da gente dosar, né? Para que a gente não fique ali chovendo no molhado e sempre lidando da mesma forma, sempre falando a mesma coisa, sempre com a mesma postura. Aí você entra naquele ciclo também que não surte resultado, já está demonstrando que não surte resultado. Aquela palavra doce, mansa, tal, só que não sai daquilo. Não sai daquilo. Se você quer manter aquilo a vida inteira, aí você mantém aquela mesma atitude, aquela mesma, né? É o filho que tá quebrando todo em casa. Eu falo, meu filhinho da mamãe, não faz assim. Ou então você vai na casa do vizinho, do parente, ele tá lá chutando um, tá lá puxando o rabo do gato. E a mãe tá, ai, meu filhinho, aquela pouca energia, né? Aquela pouca energia, aquela pouca vontade de colocar limites ali, que é muito mais fragilidade do que amor, assim, nossa, como ela ama o filho. Ali tá faltando um pouco mais de energia, tá faltando um pouco mais de sinceridade, tá faltando um pouco mais de limite. Vocês entendem? Aí que está a sabedoria da gente também não agir do mesmo jeito o tempo todo. Porque senão os resultados acabam sendo sempre os mesmos. E as pessoas não saem daquilo. Porque elas se acostumam também, né? Elas se acostumam com aquilo, tá? Certo? Ok? Faz sentido para vocês? Tá? Então os espíritos nos falam isso. A palavra sistematicamente doce, ela anestesia o espírito. Às vezes, quando você fala não, quando você aponta situações com mais sinceridade, você desperta a pessoa. Opa, deixa eu me aprumar. Deixa eu, pô, o Alexandre, eu, né, achei que ele era bonzinho, mas eu tô vendo que ele também coloca limite em alguns momentos. Tô vendo que ele não aceita tudo. E quando a gente não aceita tudo das pessoas, de qualquer jeito, a gente está dizendo o quê? A gente está dizendo assim, eu acredito que você pode mais. Eu acredito que você pode mais do que você está fazendo. Você está se acomodando a uma situação. Você está sendo leniente, permissível com uma situação que você pode mais. E como eu acredito em você, e por isso que eu estou dizendo para você despertar, perceber que você está fazendo isso com você. E isso é de quem ama, de quem quer o bem do outro. E não fica lá, ai, coitadinho, não sei o que, fica lá. Só que não sai do lugar, entendeu? E às vezes a palavra de alguém que consegue enxergar uma mudança, consegue ver o outro melhor do que está, mas também menos acomodado do que está, às vezes vale a pena você colocar, né, Lia? Então, quando você tem essa coragem moral, né, quando você não é pusilânime, pusilanimidade, pessoal, é um defeito. Os espíritos tratam e falam como um defeito. O que que é pusilanimidade? Pusilanimidade é nós sermos moralmente covardes. Quando a gente precisa se posicionar, quando precisa falar, quando precisa ter uma atitude, a gente se acovarda, a gente é pusilânime. Isso não é qualidade, isso é defeito. Entendeu? É lógico que nós temos que aprender a termos mais energia, mas sem sermos rudes, né? A sermos brandos sem sermos melosos. Porque a gente tem uma tendência a exagerar para os dois lados, né? A gente tem uma tendência a exagerar, né? Mas aí que está, é tudo que a gente está aprendendo aqui na Terra, né? Jesus era o protótipo da perfeita comunhão entre energia e doçura. Jesus, mas Jesus, né? Nós estamos tentando aprender com ele, né? Mas é um exercício, tá? Certo? Deixa eu ver aqui. É,
Vamos vamos dar uma paradinha, pessoal. Já estamos no horário aqui. A gente termina na semana que vem, tá? Senão fica muito cansativo aí. E o assunto hoje também, né, exigiu um pouco mais, né? Não é fácil, né? A gente falar sobre tudo isso não é fácil, tá? Então a gente termina aí. Dá pra gente dar uma respirada. A gente termina na semana que vem, tá bom? Então vamos fazer a prece final, né? Agradecendo a Jesus, agradecendo a Joana de Ângeles, agradecendo ao Divaldo pelo trabalho tão precioso que nos colocam às mãos, para que nós sejamos dignos de aproveitarmos esses conhecimentos e aplicarmos, demonstrarmos a nossa boa vontade, pelo menos pedirmos o auxílio da espiritualidade para nos conduzirem nesse exercício diário, que pode ser durante o dia, pode ser durante a noite, quando desprendidos do corpo, mas que nós sejamos exercitados nessas qualidades e possamos então aprimorar o nosso relacionamento com as pessoas, para que seja ao máximo positivo, ao máximo produtivo, como todos nós necessitamos. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, tá? Pela amizade, pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus, bom descanso. Amanhã a gente está aqui novamente com o estudo do livro Missionários da Luz, tá bom? Então a gente conta com vocês aí. Um abração, pessoal. Até mais.